A paz do Senhor Jesus, igreja, um bom dia, um bom domingo e uma excelente semana na presença do nosso bom Deus. Estamos dando início a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos no quarto trimestre de 2020, a qual nós estamos estudando as lições bíblicas da CPAD, cujo título é A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o Sofrimento e a Restauração de Jó. É isso mesmo, estamos estudando o livro de Jó. A nossa igreja é a Assembleia de Deus, o Senhor é nossa porção. O pastor presidente, Normandinho Umburana, pastora dirigente, Socorro Umburana. A lição a qual nós estamos dando início ao estudo de hoje é a lição de número 6, cujo tema é a teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem? Neste mundo, só quem comete pecado sofre? É isso? Muitos têm uma percepção teológica parecida com a de Elifaz. Conforme veremos nesta lição, a justiça retributiva, embora seja uma lei que está presente nas Escrituras Sagradas, nem sempre dá conta de toda a realidade. O livro de Jó mostrará exatamente isso. O sofrimento que o patriarca passava nada tinha a ver com a consequência de algum pecado cometido no passado. É importante aprendermos esta lição, o fim de não proferirmos julgamentos precipitados em relação ao sofrimento de um irmão ou de uma irmã em Cristo. Aleluia! Porque essa teologia de Elifaz, em partes, ela é um pouco verdadeira. Mas só que como ele utilizou e como ele aplicou na vida de Jó, é que ela não foi convincente, ela não foi eficaz. Essa teoria de Elifaz, ela diz que só os pecadores sofrem, onde na realidade o sofrimento pode vir por apenas uma prova. O Senhor está provando alguém. E a gente não pode dizer que essa pessoa que está passando por uma prova tem pecado escondido. Não, a gente vê na lição pelo próprio livro de Jó, que temos como exemplo um homem justo, o próprio Senhor Deus, ele disse, ele testificou que Jó era um homem justo e temente ao Senhor. Mas ele estava sofrendo por uma prova. O Senhor quis mostrar para Satanás que Jó era sim um homem temente a ele e que não era temente só porque estava recebendo bens. Não é por barganha, eu estou recebendo isso de Deus, então vou adorar a Deus. Não, Jó deixou bem claro quando ele disse, nu eu vim do ventre da minha mãe e nu eu voltarei. Se Deus tinha dado, Deus também tinha o direito de tirar. Então, é nesse sentido. Jó, ele não blasfemou do Senhor, ele continuou adorando o Senhor com tudo que ele tinha perdido, com o sofrimento que ele passou, com o lamento que ele fez, mas ele não blasfemou. Ele passou por um drama terrível, lamentou, mas não blasfemou. Aleluia, glória a Jesus. Então, a gente vai entender um pouquinho sobre essa teologia de um dos amigos de Jó, que foram para fazer uma visita de condolência e solidária, só que na realidade se tornou umas acusações e falsas acusações em relação a Jó. E é o que nós vamos aprender agora sobre a teologia de Elifaz e nas lições seguintes a teologia dos outros dois amigos de Jó e do outro que apareceu no final do livro. Amém? Então vamos lá. Aqui são as lições do trimestre. O livro de Jó, a qual nós já vimos, quem era Jó, Jó e a realidade de Satanás, que a gente viu que Satanás verdadeiramente existe, mas que a gente não pode nem subestimar e nem também estar dando poderes demais a ele, porque todo-poderoso é o nosso Deus. O drama de Jó, o lamento de Jó, que foi da aula passada. A gente viu que Jó lamentou, mas não blasfemou. Ele blasfemou contra o dia, aliás, ele questionou, amaldiçoou o dia do seu nascimento, mas em momento algum ele blasfemou contra Deus. E hoje nós estamos na lição de número 6, a teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem? E aí as outras próximas a gente vai ver nas aulas seguintes.
Leitura diária. Segunda-feira se encontra no livro de Jó, capítulo 4, versos de 1 a 4, sobre a paciência para ouvir. Terça-feira, Jó, capítulo 4, versos 4 a 6. Você tem confiança em Deus? Quarta-feira, Jó, capítulo 4, versos 6 a 8. O inocente pereceu, os retos foram destruídos. Quinta, Jó, capítulo 15, versos de 1 a 4. O sábio daria respostas vazias? Sexta-feira, Jó, capítulo 22, versos 1 e 2. O homem será de algum proveito para Deus? Sábado, Jó, capítulo 22, versos de 3 a 5. O Todo-Poderoso tem prazer em que você seja justo? Então, são essas as leituras diárias e os temas. Agora, vamos ver a leitura bíblica em classe que se encontra no livro de Jó, capítulo 1, versos de 1 a 8. Capítulo 4, versos de 1 a 8, que diz assim a palavra do Senhor. Então, respondeu Elifaz, o temanita, e disse: Se intentarmos falar-te, enfadar-te-ás? Mas quem poderá conter as palavras? Eis que ensinastes a muitos e esforçastes as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes fortificastes. Mas agora te vem e te enfadas, e tocando-te a ti, te perturbas. Porventura não era o teu temor de Deus, a tua confiança e a tua esperança, a sinceridade nos teus caminhos? Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam isso mesmo. Continuação. Livro de Jó, capítulo 15, versos de 1 a 4, que diz: Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: Porventura dará o sábio em resposta à ciência de vento? E encherá o seu ventre de vento oriental, arguindo com palavras que de nada servem e com razões que de nada aproveitam? E tu tens feito vão o temor e diminuís os rogos diante de Deus? Vamos continuar. Jó, capítulo 22, versos de 1 a 5. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: Porventura, o homem será de algum proveito a Deus? Antes, a si mesmo o prudente será proveitoso. Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo? Ou lucro algum em que tu faças perfeitos os teus caminhos? Ou te repreende pelo temor que tem de ti? Ou entra contigo em juízo? Porventura, não é grande a tua malícia e sem termo as tuas iniquidades? Aleluia. Texto áureo. O texto áureo se encontra no livro de Jó, capítulo 4, versos 7 a 8. Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam isso mesmo. Aleluia, glória a Jesus. Então a gente está percebendo que a lição da leitura bíblica em classe são palavras de Elifaz, para que mostra a teologia dele, no que ele acredita, que somente os pecadores é que sofrem. Porque para ele, como está no texto áureo, qual é o inocente que jamais pereceu? Ele está questionando, teve algum inocente que pereceu? Ou ainda mais outra pergunta que ele faz ainda dentro do texto áureo, no livro de Jó, capítulo 4, versos 7 e 8. E onde foram os sinceros destruídos? Aí ele faz outro questionamento. Tem algum sincero que foi destruído? Segundo eu tenho visto, aí ele diz, segundo a minha experiência, os que lavram iniquidade semeiam mal, cegam isso mesmo. Ele diz que somente os pecadores é que semeiam o mal. Se eles estão semeando o mal, e vão receber o mal. Aqui é a lei da semeadura. É bíblico a lei da semeadura. É correto dizer que se a gente colhe o mal, a gente vai plantar o mal. A teoria, ou a teologia de Elifaz, de um todo, ela não está errada, porque ela é bíblica, mas a aplicação dele a Jó, ao servo Jó, é que foi errada, porque ele não poderia dizer que Jó estava passando pelo que passou, porque Jó estava pecando. Nem eu, nem você, igreja, podemos dizer que alguém está passando por alguma situação porque está pecando. Não,
Pode ser Deus provando. O único que pode dar essa certeza e saber essa certeza é somente Deus. Nós não. Nós não sabemos, nós não temos como saber se alguém está passando por um sofrimento, por uma aflição, é porque está pecando. Não, e jamais a gente pode cometer esse erro que ele faz e os seus amigos, e os amigos de Jó fizeram com Jó. Acusaram ele, colocaram questões como se o Jó tivesse feito algo errado para o Senhor. E o próprio Senhor disse para Satanás que Jó era um homem puro, temente e sincero. Então Jó estava passando por uma prova, ele estava sendo testado, ele não tinha um pecado voluntário para dizer que ele estava passando porque ele plantou e ele estava colhendo. Não, essa aplicação é que foi errada. Verdade prática. Embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. Então, Deus, ele é transcendente. Ele está acima de toda a criatura. Mas ao mesmo tempo que ele é transcendente, ele também se preocupa com o ser que ele criou, o homem. Deus, ele, além de transcendente, ele é imanente. Ele se preocupa com o homem. Ele vê o homem passando por situação, mas ele está ali para ajudar. Quantas e quantas histórias na Bíblia que o Senhor estava ali. José passou por provas, por lutas, e o Senhor se preocupou com ele, sempre esteve ali do lado dele, sempre teve um propósito. Deus não deixou que José passasse por tudo aquilo sem ter um propósito de ele conseguir ser governador, que era o sonho que o Senhor colocou no coração de José. Moisés também. Moisés foi tirado da família bebê para ser criado pela filha de Faraó, para que tivesse um ensinamento para poder conduzir o povo do Senhor. E o Senhor não deixou, não abandonou Moisés. Moisés o tempo todinho levando o povo do Senhor do deserto para a terra que mana leite e mel, mas sempre ali o Senhor estava com eles. Então o Senhor é transcendente, ele ultrapassa a criatura, mas ele também se preocupa com a criatura. Ele tem um prazer em se relacionar com o homem, que é a sua imagem e semelhança. Deus, ele tem prazer que nós venhamos ter essa comunhão íntima perfeita com ele. Mesmo ele sendo todo poderoso, transcendente, mas ele tem esse prazer. O ponto central da lição é que não só os pecadores sofrem. Como a gente conhece a história de Jó, a gente sabe que Jó, ele não era um pecador voluntário. Sim, pecador como nós pecamos, mas o pecado dele não era voluntário. Ele sempre se preocupava até mesmo com que os filhos deles pudessem pensar contra Deus. E já estava ali oferecendo sacrifícios em prol que o Senhor pudesse perdoar os pecados dos filhos, de seus filhos. Então, não é só os pecadores que sofrem. Justos também sofrem, assim como também tem pecadores que passam por momentos só de coisas boas, porque muitas vezes Satanás vai deixando que as pessoas passem por coisas boas para que não venham buscar a Deus. Então isso é relativo, não é só o pecador que sofre, como não é só o pecador que passa por momentos bons. Então isso é muito relativo, só que a lei da semeadura, ela existe. Ela existe. Se você plantou mal, você colhe o mal. Se você plantou bem, você colhe o bem. Mas muitas vezes você vai sendo uma pessoa justa, sincera e temente ao Senhor. Você pode sim passar por aflições, por sofrimento, mas sabendo que é Deus que está ali provando. Por isso que nós não podemos de jeito nenhum acusar, nem apontar, nem julgar alguém por estar passando por um sofrimento, e dizer que é por conta de pecado. Os tópicos das lições, tópico 1, os pecadores no contexto da justiça retributiva, que é a lei da semeadura e da colheita, o homem colhe o que plantou, a queixa de Jó, são os 3 subtópicos do tópico 1. Tópico 2, os pecadores no contexto da tradição religiosa, o subtópico 1, ortodoxia engessada, subtópico 2, uma ameaça à tradição religiosa, subtópico 3, um defensor celeste. Agora vamos para o tópico 3, que é os pecadores diante de um Deus infinito. Deus não se importa com quimeras humanas e Deus caminha com os homens.
Então agora nós vamos para a introdução. Nesta lição estudaremos o discurso de Elifaz. Ele é o primeiro amigo de Jó a expor sua concepção teológica acerca da situação degradante em que se encontrava Jó. Então, Jó é um homem da terra de Uz, ele passou por esse drama, por essa situação, e durante um período de 7 dias ele ficou em silêncio e se calou. E foram visitá-lo para fazer uma visita de consolo 3 amigos de Jó. E esses amigos eram amigos que entendiam o significado de que é servir ao Senhor. Ou seja, eram pessoas de uma sabedoria para a época, uma sabedoria tremenda. E esses 3 amigos, eles tinham uma concepção teológica bem avançada para a época deles. Eles eram muito inteligentes. E esses 3 amigos esperaram Jó se lamentar para poder mostrar verdadeiramente ao que eles foram fazer lá. Muitas vezes a gente passa por situação, vê alguém ali dizendo que está querendo dar um apoio para a gente e na hora faz como os amigos de Jó. Ao invés de verdadeiramente se condoer, nos ajudar, termina aqui nos apontando, julgando, e foi o que eles fizeram, com concepções falsas, falhas para a situação de Jó, mas concepções também como a lei da semeadura, da colheita e da semeadura, o que você colhe, você planta, que ela é bíblica, mas a aplicação dela é que tem que ter um cuidado, porque o Senhor na Bíblia ele nos ensina que tudo que a gente planta, a gente colhe. Mas também a gente também tem que entender que pessoas justas, sinceras e tementes a Deus colhem coisas que não plantou, passam por situações que não merecia passar por estarem sendo provados. Então, nesta lição, estudaremos o discurso de Elifaz. Ele é o primeiro amigo de Jó a expor sua concepção teológica acerca da situação degradante em que se encontrava o homem de Uz. Nesse sentido, veremos que, para Elifaz, a justiça retributiva é certa. Ou seja, só os pecadores sofrem e os justos não passam por reveses. Para ele, Jó contrariou esse ensinamento. Ele diz que Jó contrariou esse ensinamento, atacou a forma religiosa de pensar e, portanto, feriu a ortodoxia que deveria guardar. Finalmente, veremos também as respostas de Jó a cada acusação de Elifaz. Então, tá aí uma imagem mostrando Elifaz aí apontando, julgando para Jó, que muitas vezes, né, a gente passa por situações parecidas. Pessoas nos julgam, nos acusam, nos apontam por coisas que às vezes a gente nem fez, não é? E o único que pode julgar, o justo juiz, que ele faz a justiça imparcial, sem olhar para a pessoa e nem somente para a causa, e não para a pessoa, para não estar dizendo, não, eu vou julgar para o lado de fulano, porque fulano é que é certo, porque ele é meu amigo. O outro não, ele está errado. Então, o Senhor é o juiz imparcial, porque ele não olha para a pessoa, para a questão de amizade, sim para a justiça. Vamos para o tópico 1. Os pecadores no contexto da justiça retributiva. O subtópico 1 fala da lei da semeadura e da colheita. E aí mostra aí uma imagem, né? Uma pessoa toca num dado. É a causa e o efeito, né? Ele tocou, derrubou um e saiu derrubando todos eles. Causou um problema maior. Então, Elifaz se dirige a Jó com uma defesa contundente do pensamento teológico tradicional, a justiça retributiva. Ele está firmemente convencido de que a lei de causa e efeito é um princípio da ortodoxia teológica que não pode ser contraditado. Ou seja, se você fez algo, a questão da causa e efeito, né? Você causou um problema e tem um efeito em relação a isso. Então, ele afirmou que se Jó estava passando pelo que está passando, ele causou, por isso que ele estava recebendo o efeito, o sofrimento.
a causa para ele faz foi o pecado e o efeito foi esse sofrimento. Ele afirmou que Jó estava passando por esse sofrimento porque ele foi quem causou isso, através do pecado. Só voltando um pouquinho para o tópico 1, diz assim: a lei da semeadura e da colheita, depois de firmar o princípio oriental de cordialidade, ele se dirige a Jó com uma defesa contundente do pensamento teológico tradicional, a justiça retributiva. Ele está firmemente convencido que a lei de causa e efeito é um princípio da ortodoxia teológica, que não se pode ser contraditado. Então, para ele, a lei da semeadura, ele plantou, ele vai colher, a questão da causa e do efeito. Então, é isso que ele acreditava. Agora vamos para o subtópico 2. O homem colhe o que plantou. O discurso de Elifaz compreende-se entre os capítulos 4 e 5. Isso é o primeiro discurso de Elifaz. Começa no capítulo 4 e vai findando no capítulo 5. É o primeiro discurso de Elifaz, em que ele defende que o homem colhe o que plantou. Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal cegam isso mesmo. Jó 4:8. Isso aqui é Elifaz dizendo. Ele diz que, segundo o que ele viu, ou seja, a experiência dele, ele diz que todos os que ele já viu que cometem o mal, semeiam o mal, que plantam o mal, semeiam o mal, recebe o mal. E isso é bíblico, como a gente já viu, como eu já falei, e está na palavra do Senhor. Só que a aplicação, como foi dito aqui, não foi correta. Ele aplicou para uma pessoa que não tinha plantado o mal. Essa primeira parte de seu discurso compreende os capítulos 4 e 5, em que defende que o homem colhe o que plantou. Para Elifaz, nós habitamos em um universo moral que exige consequências de nossas ações. A Bíblia ela mostra esse princípio. Por exemplo, o salmista confirma que Deus é bom e justo, por isso recompensa os bons e pune os maus. Salmos 1, versos 6. Então aqui está mostrando que é bíblico a lei da semeadura. Plantou, vai colher. E continuando, o Novo Testamento também atesta para esse princípio, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. 1 Pedro capítulo 3, versos 12. Então, ainda continua enfatizando, tanto no Velho como no Novo Testamento, que existe sim a lei da semeadura. Ela é bíblica. Portanto, Elifaz defende que o pecado sempre produz consequências, mas que somente os pecadores pagam por isso. Assim, segundo Elifaz, se Jó estava sofrendo, é porque havia pecado. Cabia a Jó, então, assumir a responsabilidade moral de seu pecado. Não havia outra opção. Então, quando ele começou a discursar, ele estava esperando que Jó viesse reconhecer. Não, Jó vai dizer, ele pecou, porque você está passando isso, ele pecou. Porque até então, era até mesmo o que Jó acreditava. Na época, eles tinham esse pensamento, que quem pecasse sofria. Quem não pecava tinha prosperidade, era rico, tinha poder. Mas Jó, ele se achou limitado nessa teologia. Ele viu que não, como estava acontecendo com ele era justo. Então essa teologia não é 100% verdadeira, porque para ele não serviu. Não foi uma aplicação viável para ele. Então ele começou a questionar, querer resposta dos céus, de Deus, o porquê que ele estava passando por isso, porque até então Jó não sabia do diálogo, da conversa de Satanás com Deus. Ele não conhecia isso, ele não sabia que estava sendo provado. Então Jó não estava aceitando essa teologia mais, que para ele ela estava ultrapassada, porque estava acontecendo algo com ele que ele não merecia. Então, quantos são os que fazem acusações precipitadas quando alguém passa por momentos delicados na vida? Quantos de nós passamos por situações e somos acusados, julgados? Ao julgar precipitadamente, muitos cometem injustiças e esquecem que Deus é quem pode ver todo o lado da questão. Então, somente Deus é quem vê o lado da questão.
Nós não somos juízes, nós não podemos dizer, fulano está passando por isso, é porque pecou, fulano tem pecado escondido, por isso que está passando por um sofrimento, não sai da mesma. Não, às vezes é o Senhor provando, e se nós estivermos fazendo isso, estamos cometendo injustiça e Deus vai cobrar de nós. Amém? Vamos para o subtópico 2. Aliás, continuando 2, Elifaz defende que esse Jó estava sofrendo é porque havia pecado, como já foi dito. Salmos 1:6, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. 1 Pedro 3:12, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. A Bíblia mostra esse princípio, mas não podemos fazer acusações precipitadas quando alguém passa por momentos delicados na vida. E agora nós vamos para o subtópico 3, que fala da queixa de Jó. Então Jó vem começar a se queixar, a responder sobre em relação a essa teologia. Em sua defesa, Jó se contrapõe à teologia de Elifaz. Está lá em Jó capítulo 6, do verso 7, Jó capítulo 6-7, né? Jó está se respondendo em relação a essa queixa. O patriarca não aceita a tese de Elifaz e por isso sente-se alienado de Deus. Ele sente-se distante dessa resposta, dessa verdade que ele tinha. Então agora ele precisa de Deus, ele precisa conhecer mais por que ele estava passando por isso, de si mesmo e de seus amigos. Ou seja, ele estava alienado de Deus, de si mesmo, ele já não sabia o que ele tinha aprendido, se era mesmo verdade, já não sabia mais se o que seus amigos estavam falando ali, qual era a verdade. Jó estava se queixando. Isso leva a Jó a se queixar de Deus. Jó capítulo 6, versos de 1-13. Ele se queixa pela sua atual situação. Então, Jó ele já via que não estava passando aliás, ele não estava colhendo algo que ele plantou, porque ele não estava em pecado voluntário. Ele não estava fazendo algo consciente, sabendo que era errado, que desagradava a Deus. Não, ele não estava fazendo isso. Pelo contrário, como a gente viu nas primeiras lições, Jó estava sempre preocupado em estar ali adorando ao Senhor, sacrificando por possíveis pecados dos seus filhos. E essa teologia era a base de como se imaginava o universo governado por uma lei moral de causa e efeito. E essa era a teologia que eles tinham até o momento. Há uma recompensa para os bons e punição para os maus. Era essa teologia que eles tinham até o momento em que Jó passou por esse drama. Jó, ele já começou a duvidar dessa teologia. Elifaz não estava de todo errado, mas equivocou-se quando pensava que esse pressuposto era o único existente. Ou seja, existe sim casos em que a pessoa está passando por situações porque ela plantou mal, colheu mal. Mas também existem casos em que a pessoa está sendo provada. Então não é a única situação, a lei da semeadura. Não, o sofrimento não é só pela lei da semeadura, mas também por uma provação. Deus pode estar provando a pessoa. Tratava de uma parte da verdade, mas não de toda. Sua teologia não se aplicava no caso de Jó. No momento da dor, a melhor coisa a se fazer é se dirigir pessoalmente a Deus. Então não tem coisa melhor. Estamos passando por sofrimento. Às vezes a gente tenta buscar amigos fazem como os amigos de Jó fizeram. Aponta, acusa, julga, condena até. E a melhor pessoa que a gente tem que buscar é os pés do Senhor. É conversar com o Senhor. Porque só Ele vai poder dar a resposta. Só Ele vai poder dizer um porquê desse sofrimento. E a gente, mesmo que Ele não nos responda, a gente tem que confiar e ter a certeza de que tudo tem um propósito. O patriarca não aceita a tese de Elifaz e por isso ele sente-se alienado a Deus, de si mesmo e de seus amigos. Isso leva Jó a se queixar de Deus. E ele se queixa pela sua atual situação. É uma queixa fundamentada ainda nos antigos pressupostos teológicos. Ele era justo, não estava em pecado, portanto não merecia sofrer. Em seguida Jó se queixou a Deus, está lá em Jó capítulo 7, versos 11-21, desejando abrir uma porta de diálogo com o Altíssimo. Então ele veio buscar o Senhor, porque ele sabia que o que os amigos dele estavam acusando
ele de pecado, de ser pecador, era errado, era injusto. Então ele foi diretamente ao Altíssimo procurar uma porta de conversa com Deus. Ele não quer explicações baseadas em teorias teológicas antigas, mas uma conversa sincera através de um relacionamento direto com o Criador, onde Jó fala com ele e Deus fala com Jó. Então, Deus, ele não fica irado quando a gente busca ele com sinceridade para questionar algo que a gente está passando. Mas a gente tem que ter essa íntima comunhão com o Senhor. A gente tem que ter essa liberdade. Porque eu não vou questionar com Deus se eu não tenho essa intimidade com Ele. Não, eu tenho que buscar essa intimidade com Deus, para que eu possa ter esse direito de estar a Ele sendo sincera, com o meu coração quebrantado, e questionar com Ele o porquê de eu estar passando por isso. E Ele vai acalmando o coração e vai nos mostrando que tem um propósito, que tudo acontece e coopera para o nosso bem. No momento da dor, a melhor coisa a se fazer é se dirigir pessoalmente a Deus. Amém? Então, síntese do tópico 1. Ele traz a lei retributiva da semeadura e da colheita. Mas Jó contesta essa lei em relação a si mesmo. Ou seja, até então, antes de acontecer o que aconteceu com Jó, era o que existia. Era, se você vivia bem, se você era próspero, se você era rico, o Senhor lhe abençoava, é porque você não tinha pecado. Mas se você estava passando por sofrimento, não saía da mesma, todo o tempo na mesmice, como é que se diz? Na pendência, na peleja, é porque você tinha pecado, você tinha feito algo de errado. Então você estava colhendo o que você plantou. Mas para Jó, essa lei não se aplicava. Tópico 2. Os pecadores no contexto da tradição religiosa. Então, a gente também tem até que ter esse cuidado, né? Da questão da tradição religiosa. Vamos ver agora, aprender um pouquinho sobre esse tema. Primeiro, o subtópico 1, que fala da ortodoxia engessada. Aí que a gente já fala engessada, porque foi quebrada, está ali remendada, né? Então, a gente já entende um pouquinho desse contexto. É um ensinamento emendado, com emendas. Em seu segundo discurso, lá se encontra de Elifaz, né, que se encontra no livro de Jó, capítulo 15, versos de 1 a 35, Elifaz argumenta que as palavras de Jó são uma ameaça ao dogma religioso. Ou seja, ele diz assim: Jó, tudo que tu está dizendo aí, tu está ameaçando ao ensinamento que a gente tem. Tu está errado. Quem és tu para tu estar questionando o que se sabe até hoje? Tu é tão sábio, a gente vai até ver que em alguma passagem ele questiona isso. Tu é mais velho do que nós, tem pessoas mais velhas do que você, e sempre foi assim, e agora você está querendo mudar? Então ele está dizendo que os questionamentos de Jó estavam ameaçando o ensino religioso, a doutrina religiosa da época. Assim, se Jó estivesse certo, a religião tradicional, que sempre ensinou a prosperidade dos bons e o sofrimento dos maus, estaria errada. Então, aqui Jó, com o questionamento dele, estava mostrando que existia sim uma outra situação, que nem sempre somente os pecadores é quem sofre. Os justos também podem sofrer como ele sofreu. Então, essa doutrina, ela é um pouquinho falsa. Essa teologia religiosa, esse dogma religioso, ele é um pouquinho falso. Falso na hora da aplicação, no sentido da aplicação, porque é uma teologia verdadeira da lei da semeadura. Só que a aplicação é que às vezes é de forma incoerente. E tu tem feito vão o temor e diminuís os roubos diante de Deus. Jó capítulo 15, versos 4. Que ele faz falando para Jó: tu tem feito vão o temor do Senhor? Cadê o teu temor? Diminuiu os teus roubos diante de Deus? Tu não quer dizer para o Senhor quanto o que tu fizeste? Ele estava esperando Jó comentar que pecou, que verdadeiramente pecou.
Assim, se Jó tivesse certo, a religião tradicional, que sempre ensinou a prosperidade dos bons e o sofrimento dos maus, estaria errada. Nesse aspecto, Jó era uma ameaça àquela forma de pensar. Por isso ele ataca Jó de uma forma contundente. Ele vai para cima de Jó dizendo mesmo que Jó estava pecando, que ele estava errado. Dizendo que suas palavras não revelam sabedoria, mas são palavras ao vento. Ou seja, palavras sem sentido. Ele dizia que Jó estava mentindo, ele estava questionando Jó. Não, Jó, tu não é justo não, tu está passando isso é porque verdadeiramente tu pecou. Agora, subtópico 2, uma ameaça à tradição religiosa. A partir do versículo 7, do capítulo 15, ele apela para a tradição religiosa como forma de validar seu princípio teológico. Então, ele começou a buscar como argumento a tradição religiosa para mostrar que Jó estava errado, que Jó não tinha direito de querer se defender porque ele tinha pecado, por isso que ele estava sofrendo. Que sabes tu que nós não saibamos? Que entendes que não haja em nós? Também há entre nós encanecidos e idosos, muito mais idosos que teu pai. Jó capítulo 15, versos 9 a 10. Então aqui ele estava questionando. Ora, tem pessoas mais velhas que tem essa tradição religiosa que foi passada de pai para filho, e sempre aconteceu assim. Os ricos prosperam, os bons prosperam, ficam ricos, mas quem é mau sempre está sofrendo, passando por sofrimento, como tu estás passando. Então tem muitas pessoas que já foram ensinadas de pai para filho, e sempre aconteceu assim, e tu está errando, Jó. É isso que ele quer dizer nessa passagem da palavra do Senhor. Seguindo, ele ainda que fosse um homem sábio, Jó não era o mais sábio nem o mais antigo do que o dogma que ele estava negando. Então aqui ele está querendo dizer isso, que Jó ele poderia ser velho, mas ele não era tão velho e tão sábio para poder jogar por terra esse ensinamento que vem passando de geração em geração, de pai para filho. E isso que ele questiona. Agora vamos para o subtópico 3. Um defensor celeste. Em sua defesa, Jó se contrapõe ironicamente ao argumento de Elifaz, Jó capítulo 16 ao 17. Então, ironicamente, ele não aceita o argumento de Elifaz, porque ele sabe, ele tem consciência de que ele não fez nada de errado para passar por esse sofrimento, esse tamanho sofrimento. Ele tem consciência de que a teologia de seu amigo firmava-se na terra. A fé de Jó o projeta para o alto, à procura de quem possa defendê-lo. Então, ele sabia que esse ensinamento que até então ele acreditava antes de passar por isso, era coisa terrena. Era uma coisa que se explicava por vivências. Mas ele quis buscar um defensor, alguém superior para poder explicar o que estava acontecendo com ele. E ele procurou ao Todo-Poderoso. Ele foi buscar o Senhor. Aqui não podemos esquecer de que a resposta de Jó deve ser ouvida na forma poética, conforme o fazemos em salmos, orações e súplicas recitadas assim. Isso evita um literalismo rígido que empobrece o sentido do texto, quando este é poético e consequentemente transforma Jó em um sacrílego. Aleluia. Nesse texto, Jó, ele reclama, mas não blasfema contra Deus. Então aqui ele está questionando, reclamando o porquê de estar passando por isso. Ele está querendo resposta por esse sofrimento a qual ele está passando. Ele tem consciência de que a teologia de seu amigo firmava-se na terra, mas o homem de Uz, ele apelava aos céus. Sua fé o projetara para o alto, à procura de quem possa defendê-lo. Ele quer um defensor que interceda por ele no céu. Jó capítulo 16, versos 18 ao 17, capítulo 17 e o 2. O patriarca ele se expressa em linguagem poética, mas sua mensagem é profética. Seu anseio por um mediador prenuncia um justo advogado. Ele está apontando para Cristo. 1 João capítulo 1, versos 5 a 7, que o nosso advogado está lá,
junto ao Pai, advogando as nossas causas. Quantas e quantas vezes o Senhor está ali, junto ao nosso Deus, intercedendo por nós, porque nós somos falhos, nós nem merecemos estar vivos, o Senhor está ali, intercedendo, sendo o nosso advogado. E era isso que Jó estava buscando, um defensor celeste, já apontando para Cristo, que Cristo é o nosso advogado perante ao nosso Deus. Amém? Síntese do tópico 2. Diante do novo discurso de Elifaz, Jó reclama, mas não blasfema contra Deus. Vamos agora para o tópico 3. Os pecadores diante de um Deus infinito. O nosso Deus, ele é infinito, ele é transcendente. Ele foi quem criou todas as coisas. Nós somos as criaturas de Deus. Ele é um Deus que tudo pode, é o Todo-Poderoso, tudo vê, tudo sabe, onisciente, onipotente, onipresente. Ele é transcendente, mas ele se preocupa com as suas criaturas. Então vamos para o primeiro subtópico. Deus não se importa com quimeras humanas. Será se é verdade? Será se Deus não se importa com o que eu e você passamos aqui nessa terra? Será se Deus não está olhando para nós, tentando segurar em nossas mãos? Quantas e quantas vezes pessoas foram curadas, passaram por aperto, tanto financeiro, na saúde, na família, e Deus estava ali e está olhando para a gente. Ele se preocupa sim. Mas vamos ver o que diz. A lição com subtópico 1. Tópico 3, subtópico 1. Deus não se importa com quimeras humanas. Em seu terceiro discurso, Jó 22, Elifaz apela para a transcendência divina ao atacar Jó. Para Elifaz, Deus era grande e não poderia se envolver em quimeras humanas, principalmente nas do pecador Jó. Então ele continuou em acusar Jó, dizendo que Jó era pecador e que Deus não ia se preocupar com o pecado dele, não com ele que é pecador. Vai olhar para ele, não. Deus é grande, tem tanta coisa para se preocupar, vai se preocupar com quem está pecando? Vai não. É essa teologia também, de Elifaz. Ele achava que por Deus ser transcendente, Deus não ia olhar para o pecador. E a própria palavra do Senhor diz que o Senhor, ele deu seu Filho unigênito por amor a nós. E que o Senhor Jesus, ele veio, foi pelos pecadores, para salvar e não para julgar e nem condenar. Quanto mais a Jó, que era justo. Então, Jó, ele não aceitou essa condenação, esse julgamento, essa teologia que ele lançou sobre Jó. Em seu terceiro discurso, ele apela para a transcendência divina ao atacar Jó. Grosso modo, a transcendência diz respeito ao conjunto de atributos do Criador, que ressalta a sua superioridade em relação à criatura. Então Deus, ele é superior a nós, claro, foi ele que nos criou, nós somos criatura. Então é isso que é a transcendência, ele é superior, mas significa que Deus também está acima da criação e não é limitado por ela. Ou seja, Deus, ele não é limitado, nós seres humanos somos limitados sim, mas Deus não é. Realça, portanto, a infinitude divina em contraste com a finitude humana, ou seja, Deus é infinito, mas o homem, sim, ele tem fim, ele é finito. Jó, capítulo 22, versos de 1 a 3, o homem tem uma finidade. Para Elifaz, o sofrimento de Jó era um atestado de que ele havia pecado e que por isso Deus o havia abandonado. Então, para Elifaz, a teologia dele se complementa dizendo que Deus é muito grande e ele não vai se preocupar com o pecador, ele não vai olhar para quem estava pecando, não, ele abandonava os pecadores, não quer saber dos pecadores. É essa a teologia, e onde a gente sabe que Deus, ele se preocupa sim com o pecador, por ele todos seriam salvos. A pessoa que não quer aceitar a salvação e rejeita a salvação que é dada para nós de graça, mas o Senhor, por ele todos seriam salvos. Então essa teologia também em que Deus não se preocupa com os seres humanos, com o sofrimento, com as aflições, com as provas que nós estamos passando, ele se preocupa sim com cada um de nós. Ele era grande e não poderia se envolver com quimeras humanas, principalmente na do pecador Jó. A teologia que ele faz
de Elifaz destaca um Deus transcendente, porém distante, que não se importa muito com o que acontece aqui na terra, indiferente às coisas que criou. Está lá em Jó 22:12. Isso é o que Elifaz afirma. Não adiantava Jó chorar ou reclamar. Ele precisava era se arrepender. Então, ele achava que Jó tinha que se arrepender, que tinha que confessar os pecados, porque não adiantava ele estar ali questionando, reclamando com Deus, querendo uma resposta, onde a única resposta era ele dizer, confessar que pecou e que tipo de pecado, para que Deus viesse olhar para ele, porque enquanto ele não fizesse isso, Deus tinha esquecido dele. Continuando, subtópico 2. Deus caminha com os homens. Jó expõe seus argumentos à teologia de Elifaz. Jó capítulo 23, versos 1 ao capítulo 24, versos 25. Jó, ele está consciente que esse Deus, embora grande, também caminha com os homens. Jó capítulo 23, versos 10. Jó, ele sabia que Deus era sim transcendente, mas ele também era consciente de que Deus também se preocupava e caminhava com os homens. Podia estar passando pelo que passasse, mas Deus estava ali do lado, se preocupando. Era essa a crença de Jó. E que verdadeiramente é isso que acontece. O nosso Deus, ele se preocupa sim conosco. Ele tem sim uma preocupação com a vida de cada um, com o sofrimento de cada um. Jó, ele passa a ficar cada vez mais seguro e consciente, não apenas de seu caminhar com Deus, mas do caminhar de Deus com ele. Ele se sentiu seguro, porque ele sabia que ele caminhava com Deus, ele fazia a vontade de Deus e que também Deus estava com ele. E em Cristo Jesus, Deus caminha com os homens, sendo o Altíssimo transcendente, ele envolve-se com os seres humanos nos diversos detalhes da vida. Então, sempre o Senhor, ele se preocupa com a gente. Nessa parte da poesia de Jó, ele expõe seus argumentos de forma mais clara. Jó, capítulo 23, versos 1 ao 24, verso 25. Ele demonstra que nunca negou a transcendência de Deus, como ele faz, quer dar a entender. Ele faz, colocando palavras na boca de Jó, que Jó não está entendendo que Deus é transcendente, não. Jó, ele sabia, reconhecia que Deus é o Todo-Poderoso, que ele é grande, podia fazer tudo, como ele quisesse, do jeito que ele quisesse. Ele é Deus, a gente com Deus, Deus é Deus. A gente, se tiver Deus, Deus continua sendo Deus. Então, Jó, ele acreditava nisso. Ele reconhece que Deus é excelso e pode fazer o que intenta. Mas, se ele está contra alguém, quem então o desviará? O que a sua alma quiser, isso fará. Jó capítulo 23, versos 13. Então Jó, ele entendia isso. Ele entendia que se Deus quisesse fazer algo, ele podia fazer, porque foi ele que nos criou. Se ele quiser algo na minha vida e quiser que aconteça do jeito que ele quer, a vontade absoluta dele pode sim, ele pode sim acontecer. Mas também tem a vontade permissiva, mas todas as duas são vontade do Senhor. Ele é soberano. Sempre vai acontecer do jeito que ele quer. Todavia, esse é apenas um lado da história. Jó está consciente que esse Deus, embora grande, também caminha com os homens. Jó 23, versos 10. A ideia no texto hebraico é que Jó passa a ficar cada vez mais seguro e consciente, não apenas no seu caminhar com Deus, mas no caminhar de Deus com ele. É exatamente isso. Não devemos temer, mas em ficar diante de Deus, pois o andar com ele é reto. Em Cristo Jesus, Deus caminha com os homens, sendo o Altíssimo transcendente, envolve-se com os seres humanos nos diversos detalhes da vida. Aleluia, glória a Jesus. Então, Deus, ele se preocupa sim conosco. Ele anda ao nosso lado, mas nós também devemos andar com ele. Nós devemos estar confiantes no Senhor, em comunhão, em intimidade com ele, para que ele também esteja do nosso lado. E ele se preocupa, mesmo a gente não sendo fiel ao Senhor, ele é fiel a cada um de nós. Síntese do tópico 3. Enquanto para Elifaz Deus não se importava com as quimeras humanas, para Jó ele caminhava com os homens. Conclusão. Agora vamos para o final da nossa lição com a conclusão. Estudamos o pensamento teológico de Elifaz, um dos amigos de Jó. Para ele, só os maus sofriam os infortúnios da vida. Para ele, Jó estava abandonado por Deus, e isso era uma prova irrefutável de que havia pecado. Jó o contrapôs e defendeu a sua integridade e comunhão diante de Deus. Aleluia. Então, Jó, ele entendeu que
o que ele acreditava antes não era mais tão real, verdadeiro e concreto, de que somente prosperava como ele estava prosperando porque ele estava fazendo a vontade do Senhor, e que ele não chegaria a sofrer, porque ele estava ali todo o tempo buscando sempre agradar a Deus, adorando a Deus, sacrificando por possíveis pecados dos filhos. Não, ele viu que ele estava sofrendo, passando por um drama terrível, mas mesmo assim ele acreditou que Deus estava se preocupando com ele e se preocupa com cada um de nós. Agora vamos para refletir. O que se quer dizer com o pensamento teológico tradicional de Elifaz? Elifaz se dirige a Jó com uma defesa contundente de um pensamento teológico tradicional, a justiça retributiva. Segunda pergunta, o que Jó deseja ao abrir uma porta de diálogo com Deus? Uma conversa sincera através de um relacionamento direto com o Criador, onde Jó fala com ele e Deus fala com Jó. Terceira pergunta, qual o argumento do segundo discurso de Elifaz? No seu segundo discurso, em Jó, capítulo 15, versos de 1 a 35, Elifaz argumenta que as palavras de Jó são uma ameaça ao dogma religioso aceito, 15.4. Quarta pergunta, segundo a lição, qual a consciência Jó tem a respeito da teologia de seu amigo? Ele tem consciência de que a teologia de seu amigo se firmava na terra, mas o homem de Uz apelava para os céus, ou seja, o que é da terra não pode ser totalmente verdadeiro. O que é verdadeiro é o que vem de Deus, que vem dos céus. Pergunta de número 5 e última, o que Jó demonstra e reconhece nos seus argumentos. Ele demonstra que ele nunca negou a transcendência de Deus, como Elifaz quer dar a entender. Ele reconhece que Deus é excelso e pode fazer o que intentar. Então, a fonte e os créditos é da revista Lições Bíblicas CPAD Adultos, quarto trimestre de 2020, e esse slide foi desenvolvido pelo www.ebdpanorama.com. Que Deus nos abençoe, nos dê sabedoria, conhecimento, inteligência, discernimento e iluminação espiritual para aprendermos mais dele e vivermos em perfeita comunhão e intimidade com ele. Amém? Glória a Jesus. Agradeço a Deus em primeiro lugar por tudo que ele tem feito e ainda fará em minha vida, por todos vocês que estão aqui chegando até o final desse vídeo. Eu agradeço a cada um que estão assistindo até o final. Agradeço também aos meus pastores, Normandi Umburana e Socorro Umburana, a qual entregaram e confiaram esse ministério em minhas mãos, e eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Amém? Que Deus abençoe.